Você já se sentiu humilhado ou até mesmo insultado por um endócrino e saiu de lá revoltado ou até mesmo chorando? É, isso já aconteceu comigo e hoje eu vou te dizer, eu vou te explicar o porquê que isso acontece com a maior parte dos gordinhos. Vem comigo. Fala meus amigos, meu nome é Jorge e você está no meu canal Dieta Sem Fim. Antes de entrar nas vias de fato do que eu quero te dizer, eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo e o porquê que esse exemplo pode te ajudar ou ajudar alguém aí, se você não tem problema com peso, ajudar o seu amigo, seu familiar, então manda esse vídeo para ele também, porque vai ser bacana o que eu tenho para falar para vocês hoje. O ano era 2013 e já fazia alguns anos que eu não ia no endocrinologista. Meus amigos da rua começaram a ir para academia e eu sempre fui incontente, infeliz com o meu... descontente, né? Não incontente, com o meu corpo. Então eu também quis ir para academia. Junto com isso, a minha mãe marcou uma consulta na endócrino. Só que eu comecei a frequentar a academia 20 dias antes de ir para o endócrino. Naquela altura eu já tinha 118 quilos e repito o que eu já falei no primeiro vídeo. Eu não sou uma pessoa tão alta, eu tenho 1,70 de altura, naquela época devia ter 1,65, 1,68 com 16 anos de idade, 2003. Bom, o fato é, minha mãe marcou a consulta no endócrino e eu fui, depois de 20 dias mais ou menos, que eu me recordo, eu fui pro endócrino. E chegando lá, esperando, eu entrei todo feliz no consultório da médica lá, que ia me atender, e todo ansioso, eu me recordo muito bem da cena que eu me deparei. Eu tava todo feliz porque eu já tinha começado a academia, eu já havia perdido 3 quilos, então de 118 eu fui para 115, eu tava achando que eu tava voando naquela época já. Então, quando eu me deparei com aquela cena de frente a mim, era só a médica que, muito séria, olhando para o meu prontuário médico, eu tenho um histórico já, na época eu tinha convênio, eu tinha um histórico de dietas, um histórico de diversos endócrinos que me acompanharam, e ela olhava com uma cara, não me dizia nada. De repente ela me perguntou qual que era o meu problema. Eu, um adolescente hiper feliz, comecei a explicar para ela que o meu problema era problema de peso. E aí expliquei para ela também que eu já estava na academia, que eu tinha acabado de perder 3 quilos. Ela nem deixou eu terminar, com uma cara de poucos amigos, o que ela fez? Ela virou para mim e falou: Jorge, o que você quer da sua vida? Você tem menos de 1,70 de altura, 16 anos e já pesa 118 quilos. Aquilo pra mim, na hora, ela me interrompeu, na hora pra mim já me atordoou. E eu não entendi o porquê que ela tava falando isso. E ela continuou: o que você quer? Você quer chegar aos 40 anos infartando? Um infarto fulminante? Isso se você chegar aos 40 anos? Naquela hora eu tentei continuar falando da academia, que eu tinha me conscientizado, que eu já tava fazendo a dieta. Ela continuou. E aí eu fiquei sem saber o que fazer e deixei ela falando. O meu pai olhava pra mim sem saber o que dizer. Eu olhava pro meu pai e ele sabia que eu tava muito pé da vida. Então naquele momento eu deixei ela falando, e foi aí que no decorrer da consulta ela me passou uma dieta com uma tabela de alimentos e o que eu deveria fazer no decorrer do meu dia. O que eu deveria fazer, o que eu deveria repor se eu não tivesse o alimento. E foi explicando. Depois de tudo isso muito seca, ela falou assim: daqui 2 meses você retorna e a gente vai ver em que passo você está. E foi isso a minha consulta. Ou seja, meu amigo, ela cumpriu com o trabalho dela. Eu me lembro de ter entrado no carro e daquele momento que eu entrei no carro até chegar em casa eu fui xingando ela de tudo quanto era nome. Eu tava realmente muito revoltado com aquela médica. Meu pai, ele não tinha o que dizer. Ele só virou pra mim e falou assim: olha, agora não tem o que fazer. Ou você vai ter que seguir o que ela tá falando, ou não tem o que fazer. Depois daquilo, a minha vida continuou andando. Eu comecei a fazer academia 2 horas por dia e seguindo a dieta que ela havia me passado. Era uma dieta de 1.400 calorias e realmente era muito difícil essa dieta de 1.400 calorias.
Depois de 1 ano e meio, comecei a ver o meu corpo se transformando, eu comecei a pegar gosto por exercícios, e aí eu perdi 41 quilos. E adivinhem, lembram do retorno em 2 meses que eu deveria retornar? Eu não marquei, eu não voltei. Só que depois de 1 ano e meio, eu voltei até ela, eu marquei outra consulta. Só que aí eu já estava com 77 ou 78 quilos, se eu não me engano. E a cara dela foi de extrema felicidade, ela só me elogiava. E ela estava realmente feliz, eu via nos olhos dela que ela estava feliz. Aí ela, no decorrer da consulta, a gente conversou, expliquei o que eu mudei, o que eu fiz. E ela hiper feliz. A gente deu continuidade na consulta, ela reajustou a minha dieta, me deu algumas calorias a mais, diante do meu cotidiano que eu tava levando, né? E depois disso, chegou a sua hora de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e deixa nos comentários se você já passou por alguma coisa parecida ou conhece alguém que passou por alguma humilhação com endócrino. Bom, gente, essa foi uma experiência que eu usei para ilustrar o que eu quero dizer. Porque até aquele momento da minha vida, aos 16 anos, ninguém nunca tinha tratado a minha obesidade frente a frente como essa médica tratou. E hoje, parando para analisar mais de perto, eu posso dizer para você que essa médica cumpriu com o papel dela. Ela realmente, olhando meu prontuário lá, meu histórico clínico, ela era como, naquele momento hoje, com a minha maturidade, com a maturidade que eu tenho diante do meu problema, eu enxergo que ela estava frente a frente, para ela, era estar de frente a frente com uma pessoa que estava se matando aos poucos. E ela foi a única que usou de uma forma séria para me explicar, para me alertar. Foi a primeira vez que alguém falou muito sério comigo sobre obesidade. Como eu disse para vocês, eu voltei a engordar só depois com 22 anos. Então hoje eu paro e penso nessa médica, eu penso na sobrevida que ela me ajudou, na sobrevida que ela ajudou eu a ter, que é no mínimo 6 anos aí que eu me mantive bem. Então ela só me fez bem. Hoje eu consigo enxergar claramente. Assim como eu me cerquei de pessoas que só queriam o meu bem, hoje eu vejo que o grande problema dos obesos é esse. A maior parte dos gordinhos, das gordinhas, se cercam só de pessoas que lhe querem bem, né? Que te fazem bem. Na realidade, um parente, um amigo, uma mãe, não vai falar diretamente como essa médica me falou, ou até mesmo quando falar de uma forma real sobre a sua obesidade, geralmente a pessoa, por te amar, ela pisa em ovos, ela não quer te machucar. E aí a gente continua tendo a falsa ilusão que tem que se aceitar, que é um problema, que é isso, que é aquilo, e não. É muito sério, é muito sério. Vocês já ouviram falar que amigo de verdade é aquele que discorda, aquele que te fala a verdade, é aquele que não precisa concordar com tudo que você diz, que você fala. Esse é um amigo de verdade, é aquele que te fala na cara. E hoje eu consigo entender que aquela médica, aquela endocrinologista que cruzou o meu caminho foi a primeira pessoa sincera que eu tive diante do meu problema, que era a obesidade. Agora me diz o seguinte, você consegue enxergar tudo que eu tô te falando? Você consegue enxergar o real motivo desse vídeo? Até quando a gente vai seguir achando ruim, né, ou olhando com outros olhos, pessoas que nos falam a verdade, pessoas que querem o nosso bem, mesmo que muitas vezes de uma forma bruta, mas que te faz realmente enxergar o seu problema, o que você está passando. E, gente, sendo muito sincero para vocês, hoje eu consigo enxergar, eu me esforço todos os dias, né? Não é que eu consigo, eu me esforço todos os dias, lembrando de situações que eu já passei assim, para me dar até uma força, sabe? Eu me esforço realmente para lembrar de todas as situações adversas que eu passo por causa da minha obesidade, para que isso seja até uma força para eu continuar. Eu me esforço dia após dia para fazer isso. E falando agora realmente de coração, eu acho que você tem que ter a mesma postura. Se você quer perder peso, se você quer emagrecer, quer mudar de vida, quer ter uma sobrevida maior aí para você no futuro, você tem que começar a lidar com isso no seu dia a dia e não levar essas coisas pelo lado negativo.
Como eu disse, a endócrino viu eu me matando, ela estava realmente naquela hora vendo eu me matar pouco a pouco. Pelo amor de Deus, não se mate pouco a pouco. Mas também tenha coragem de cruzar com esse tipo de pessoa. É só assim que a gente vai entender, ou que você vai entender também o real motivo do porquê você tem que emagrecer e porquê que você tem que continuar numa dieta. É como eu sempre falo, a dieta não pode ter fim. A dieta é sem fim. Bom, gente, eu vou me despedir de vocês. Mas não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. E se você, por favor, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aí embaixo. Deixa lá nos comentários. Agora eu me enxergo. Assim eu vou saber que você viu até o final. E vou ter certeza que o que eu tô fazendo tá valendo a pena. Valeu? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.